Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, mais uma vez, nesse momento em que a gente para estudar os ensinamentos do Mestre Jesus. É sempre uma construção muito importante para nós, não é, meus irmãos? Porque em algum momento que a gente tem essa disponibilidade para sentar, para ouvir a palavra do Cristo, para reviver no nosso coração esse sentimento de amor que Jesus é portador. Isso nos felicita a vida, isso nos ajuda a enfrentar as dificuldades, a lidar melhor com as nossas situações cotidianas. E hoje nós temos uma lição, que é a lição de número 12, intitulada Na Ação do Bem. Joana de Ângeles destaca o capítulo do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 20. E o item 20 nos fala, como título, A Felicidade Não É Deste Mundo. É preciso que a gente entenda essa mensagem de Jesus que está lá no Evangelho, para a gente compreender, meus irmãos, de que a vida ela não é marcada por tristezas. A gente não nasce para a infelicidade. Então, quando Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, a que Jesus se referia? O que Jesus estava querendo trazer para nós? Colocar o nosso pezinho no chão para a gente entender as coisas que nos acontecem? Colocar para nós uma realidade progressiva da humanidade, entender o momento em que nós nos encontramos num planeta como a Terra. O que Jesus quis nos dizer com isso? O Evangelho, ele é claro quando ele trata dessas questões, dizendo para nós que o conceito de felicidade que nós temos é que se distancia da felicidade possível no momento reencarnatório em que estamos inseridos. Entender que o anseio de ser feliz em espíritos como nós, ainda tão carentes da compreensão das coisas espirituais, ainda tão carentes do entendimento das leis imortais, ainda tão carentes de perceber a nossa condição real sob a ótica espiritual, a dificuldade que a gente tem ainda de aceitar a mensagem cristã como as bases estruturais dessa felicidade que a gente busca. Então, no meio desse nosso percurso, querendo a felicidade, a gente acaba por lançar mão de coisas, de recursos, né, e às vezes até subterfúgios, que não nos facultam a felicidade que fala ao nosso coração. O que a gente busca às vezes pode gerar um gozo, uma alegria momentânea, uma utopia diante da realidade, fazendo-nos às vezes pensar que atingido esse ou aquele patamar, a felicidade se faria para nós, sem que a gente considere a nossa essência divina. Quando a gente coloca para nós a nossa condição, meus irmãos, de espíritos imortais em busca da perfeição, galgando a cada processo reencarnatório o aprendizado que a gente precisa, quando a gente se consolida dessas questões, a gente passa a entender a vida sobre um outro patamar. Consegue perceber que às vezes nos pequenos avanços que a gente dá, nas pequenas conquistas que a gente consegue atingir, muita coisa foi elaborada internamente. Um progresso interno, grandioso, motivador, se pautou dentro do nosso coração antes que isso reverberasse nas ações do nosso cotidiano. Então, é importante a gente não desconsiderar
nada que a vida nos traga sob esse ponto do processo de evolução que sempre se faz. Então o Mestre Jesus, ele quis mesmo dizer para a gente assim, que a gente não se perdesse na busca daquilo que para nós hoje está distante do que a gente deseja. Então era preciso primeiro pensar em que ser feliz, né? O que realmente nos traz felicidade, o que vai nos falar à alma, ao coração, o que vai despertar em nós o entendimento das coisas que nos acontecem. Então a felicidade, meus irmãos, ela pode estar nos pequenos momentos da nossa vida, nas alegrias que a vida nos traz, das pequenas conquistas, dos momentos felizes ao lado das pessoas que a gente ama, da alegria que a gente pode presenciar quando alguém consegue avançar sobre si próprio na superação de uma dificuldade, de uma doença, daqueles que conseguem receber no seio familiar a vinda de outros espíritos pelo nascimento dos filhos, dos netos, aqueles que conseguem compartilhar a vida ao lado dos amigos, daqueles que a gente traz para junto da gente pelo lado da afeição e do amor verdadeiro. Tanta coisa boa, né? No sorriso que a gente vê despretensioso de uma criança que, ao nos encontrar, mostra o rostinho todo alegre de nos ver, o contato que a gente tem com a natureza, com as plantas, com os seres vivos de um modo natural, né? Os bichinhos que agradam o nosso dia a dia dentro do lar. Tanta coisa simples que a gente pode viver quando a gente consegue, por exemplo, perceber que uma ação nossa fez o bem para alguém, quando uma coisa que a gente pensou pôde ajudar alguém a resolver um problema, quando a gente conseguiu organizar nossa vida de modo a despender tempo em benefício da ação motivadora, da caridade, da fraternidade, né? De entender que essas ações, elas não podem ficar órfãs, que a gente precisa ser o elo de assumir para a gente a paternidade, né? Dessas ações no âmbito em que nós formos chamados a servir. E então não é esperar que o outro faça, é o que tá para a gente fazer e vamos fazer, porque as pessoas precisam umas das outras. Então a felicidade, como a gente entende, ela realmente não é o que vai nos trazer alegria. E a felicidade verdadeira, essa profunda, que não se abalará por nada, que saberá reconhecer com gratidão as dádivas recebidas, que se contentará com um pouco, que saberá ser feliz na medida que fizer o outro feliz, que trará dentro do seu coração a certeza de todo o bem que pode ser feito e que chega até si próprio. Essa felicidade nos aguarda num momento tão profundo, tão bonito da nossa existência, em que a gente vai buscando intimamente mudanças paulatinamente, bem em doses homeopáticas, como nós costumamos fazer, mas sabendo que sempre chegará o dia da gente poder viver experiências que vão marcar por completo a nossa vida, pautada em verdadeira e sólida alegria. Joana conduz assim, olha, na lição: quando produzas o bem somente porque tudo transcorre agradavelmente, retribuis à vida pequeno quinhão do muito que frus. Quando realizes o bem, acicatado por necessidades que gostaria de ter atendidas, doas o que em verdade anelas. Quando executas o bem por dores íntimas, assolado por dores íntimas, entre expectativas e carências, esquecidas de ti mesmo, induzida a avançar pela trilha do dever, em silêncio e solidão interior, já encontraste o verdadeiro ideal de servir.
Joana fala aqui sobre a importância do bem praticado pelo bem. Ela fala, quando a gente coloca condição para realizar o bem, a gente precisa vigiar, porque nós estamos em perigo. Porque o bem, ele precisa nascer da manifestação espontânea do nosso coração. Independente para quem seja, independente em qual condição, da forma como estejamos, o bem, ele precisa se sobrepor, né, a qualquer interesse pessoal, a qualquer dificuldade íntima, para que as coisas possam se estruturar na sociedade como um todo, tocando os corações, convidando todos a essa ação do ideal de bem e do amor que consolida a ação no bem. Porque a ação do bem, ela é marcada pelo sentimento de amor, de alteridade, de sintonia espiritual com os benfeitores mensageiros de Jesus, que Jesus é o nosso modelo maior de bondade, de generosidade, de entrega, de renúncia, não é? E olha que Jesus não botou condições a nada, a nada. Ele não infringiu nenhuma das leis de Deus, sempre a cada um segundo suas obras, mas jamais desconsiderou a mensagem consoladora, a mensagem apaziguadora, que levava esperança, que despertava os corações para o verdadeiro sentido da vida, para o verdadeiro propósito que a vida física deve nos conduzir, não é? Então, Joana fala que quando a gente realiza o bem por esse ou aquele interesse, nós estamos em perigo. Então é preciso pensar, a que ponto eu já consolidei dentro de mim esse desejo de servir? E é preciso servir, meus irmãos. Por quê? Na busca da verdadeira felicidade que a gente deseja, só o bem realizado por nós pode nos levar a atingi-la. Senão a gente fica com fé morta, que é a fé sem obras, né? Então são coisas que Joana está despertando em nosso coraçãozinho para esse entendimento, né? Ela continua assim, ó. O esforço constitui inevitável contributo para a execução de qualquer tarefa. Ou seja, o bem vai exigir da gente disciplina, vai exigir da gente vontade, superação, colocar à frente dos nossos interesses o interesse do outro, no bem que a gente possa fazer pelo outro, no cuidado que a gente deva ter com o outro, né? Joana continua, em razão disso, o investimento pessoal de tenacidade aplicada no desiderato superior é imperativo, que não pode ser relegado para um plano secundário. Abraçando tarefas de enobrecimento, não te detenhas ante as dores excruciantes ou aos espículos do martírio, mantendo-te em posição digna. Olha, a gente tem como exemplo disso a presença do Cristo, né? A ação dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, que enfrentaram resolutos o que precisava ser enfrentado em nome da fé. Jesus, ele não se deixou persuadir por nenhuma dificuldade que poderia parecer necessário, possível naquele momento crucial do seu martírio, né, da sua crucificação. É um nível de evolução espiritual, a do Cristo,
que nos faz despertar no ser o desejo de melhorarmos, para que a gente possa gozar um dia dessa comunhão com Deus, de modo tão particular, tão forte, tão intenso, né? Como Jesus o fez. Entender que a gente tem na figura de Pedro, de Paulo, de João, de todos os irmãos que precisaram mudar conduta, refazer rotas, e fizeram em nome do Cristo, e fizeram por amor a Jesus, e construíram um verdadeiro legado que hoje serve para nós, de aprendizado, de experiência possível de realizarmos, tocar o nosso coração de um modo muito especial, né? Joana continua. Quem relaciona obstáculos desperdiça um precioso tempo, adiando a oportunidade da realização que deve ser operante. Se te sentes em desterro entre as criaturas, observando os seus júbilos, sem que fruas alegrias, não te marginalizes por inveja, despeito ou mágoa. Aguarda a tua vez. Quiçá experimentaste o sabor do prazer e azinhavraste com a presença do cáustico da indiferença ou do desprezo. Olha aqui que Joana está falando, que a vida para muitos encarnados na Terra será de muito sacrifício. E pode surgir no coração desses a ideia, nossa, mas eu faço tanto bem, eu me dedico tanto, eu me esforço tanto e parece que nada tá bom, que nada caminha, que as coisas não se desenham para mim da forma como eu desejava, ou como eu esperava. Joana fala que a gente não deve se pautar nisso, acreditar sempre de que todo o bem realizado volta para nós. E que se o bem que estamos fazendo hoje não volta para nós nesse dado momento, é porque nós já tivemos em outras circunstâncias um abuso incomensurável das ações do bem que chegaram até nós. Então hoje a vida vem dolorosa, difícil, para que a gente possa aprender. É o remedinho amargo que vai nos ensinar o verdadeiro sentido da vida. E se formos resolutos, fortes e corajosos no amor de Jesus, seremos capazes de vencer todas essas dificuldades e chegarmos a regiões em outros momentos da nossa vida de mais equilíbrio, de mais paz, de mais harmonia. Joana continua. Se te encontras adulado pela ternura da afeição que te alcança, quando já não te parecia possível gozar felicidade, não exorbites, demorando-te nos braços da alegria, enquanto muitos sedentos de amor e fraternidade te espiam em agonia e distância. Teu comportamento junto à fonte das emoções fará que ela permaneça cristalina e rica para sempre, ou se tolde e envenene para o futuro. Joana está dizendo aqui pra gente, olha só que bonito isso, né? Que a gente precisa ter vigilância. Porque se a gente está com a vida, né, o processo reencarnatório ameno, se a vida tem sido generosa conosco, Joana está dizendo aqui, acorda, não se demore na preguiça, na ociosidade, apenas no gozo dessas alegrias,
Pense que tem inúmeros outros à sua volta, em total sofrimento, em total angústia, em total dor, e faça por eles, né? A vida é branda, mais branda para alguns do que para outros, para que esses que estão gozando de maior brandura possam ajudar os outros. A vida sempre, meus irmãos, vai nos convidar à prática do bem. Sempre, sempre, sempre. Em todas as circunstâncias. Joana continua. Se os anseios do coração, refeito de carinho, se encontram atendidos e te amolentas numa acomodação passiva e perigosa, sai da atitude de tédio e ausculta os que transitam na solidão. Se o amor nos sorri, vamos pensar que tem tantos outros aí cuja solidão bateu a porta de uma forma tão difícil, tão forte, tão intensa, que os faz achar amarga a vida, triste até a alegria. Então, eis o convite para não nos demorarmos no gozo dessa felicidade, mas que em vivendo-a, sabemos cuidar dos outros que não estão experimentando isso, pelo menos por agora. Ela continua. Descobrirás quanto eles gostariam de receber em parcela mínima que fosse o que desdenhas por ser abundante. Não te inquietes em razão dos impositivos da reencarnação. A teu turno, não inquietes ninguém. Não se desespere e não desespere ninguém. Não deixe ninguém aflito, angustiado. Sejamos nós os portadores da mensagem de confiança em Deus, de esperança, de alegria. A gente precisa buscar dentro do nosso coração e precisamos ser portadores dessa mensagem. Estando, ela continua, a aguardar a felicidade, faz feliz o teu irmão, conforme seja possível. Olha que bonito isso, porque quando a gente está aguardando a felicidade, enquanto ela não chegou ainda pra gente, a gente precisa cuidar de fazer feliz o outro, mas olha que bonitinho, conforme seja possível. Isso quer dizer que não está pedindo da gente aquilo que a gente não pode dar, meus irmãos. Não está querendo que a gente faça aquilo que a gente não tem condição de fazer. É dar de nós do que nos é possível dar. Olha que bonito isso. De saber que a gente não está sendo cobrado além da conta, né? Havendo encontrado a harmonia do amor verdadeiro e amigo, vai adiante doa-o, repartindo com os carentes dos júbilos de que te repletas. Cansado das delícias que agora não mais se fazem novidade, valoriza-as, contribuindo para a alegria geral, e agradece a Deus o excesso de que desfrutas, porque a abundância de hoje escassez de amanhã. Porque a vida é marcada por isso, meus irmãos. São processos reencarnatórios mais intensos, outros mais brandos, e assim nós vamos. Mas é certo que quando a vida se mostra pra gente de modo mais brando, esse período é pra gente servir aos outros. Se a gente não está servindo, nós só estamos somando dificuldade, né? Mas fazer pela obrigação de fazer também não constrói. Então é preciso deixar fluir um sentimento de gratidão, todo bem recebido. Reconhecer na bondade de Jesus a luz que nos norteia a vida, nesse entendimento das bondades e das situações com as quais nós nos deparamos. Compreender que é sempre possível dar um pouco, fazer um pouco, olhar pelo outro. Continuando, ela diz assim: carência de hoje, possibilidade para depois.
São imutáveis as leis de Deus. No entanto, podendo compreendê-las, lograrás viver em clima de felicidade duradoura, porquanto saberás que o Senhor do próprio destino, as tuas atitudes positivas ou negativas, entretecerão as circunstâncias e fatores propiciatórios do teu futuro. Então, bacana isso aqui ela falar que nós somos senhores do nosso próprio destino. Isso está tão explicado na doutrina espírita, na lei de ação e reação, na liberdade que a gente tem de agir, né, meus irmãos? Entender que a gente nunca está sozinho, que a gente sempre tem um amparo dos benfeitores espirituais e que a vida vai sempre pedir de nós uma resposta positiva e amorosa. Mas nós somos senhores do nosso destino, porque nós fazemos nossas escolhas. E como é a cada um segundo suas obras, as escolhas de hoje são consequências de amanhã, não é? Joana continua. Se reflexionares em profundidade, compreenderás por que Jesus, o incomparável benfeitor, estando entre nós em missão de amor, tudo suportou sem queixar nem reclamar, referindo-se sempre ao porvir eterno, por ser o hoje transitório muito breve. Que linda essa mensagem. Da gente entender que até as dificuldades que a gente experimenta, as lutas, né, tem a sua brevidade nesse contexto da vida imortal. Da gente pensar, meus irmãos, que a gente já viveu tanta coisa nessa vida, que já tivemos talvez vivido experiências até mais difíceis, mais dolorosas, e pensar que muita coisa pior já passou e que a gente hoje está experimentando novas oportunidades para continuar a nossa vida com conhecimento, com entendimento, com esperança. Essa mensagem é realmente muito consoladora, que traz até nós o júbilo de conhecer a doutrina espírita, de ter Jesus como nosso guia e modelo, de poder encontrar nas palavras dele a consolação que a gente necessita, o amparo, a proteção, a esperança, a luz para os dias mais difíceis. Porque dias difíceis existem, mas os dias mais brandos também, para nos alimentar o coração e nos encher de esperança. Que vocês tenham muita paz, muita alegria, que vocês tenham uma semana linda, até semana que vem, se Deus quiser, com um novo estudo do livro Rumos Libertadores. Faremos então a lição de número 13. Muita paz.